Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, Paulo Nunes transmitiram a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, fechando mais uma rodada do campeonato. A partir de agora são mais 10 rodadas. Muito obrigado a vocês, valeu, até a próxima. Boa noite, bom programa, valeu. Galera. E o time aqui no estúdio do Bem Amigos está com o Paulo César Vasconcelos, com o Marco Antônio Rodrigues, com o Maurício Noriega e com o Caio Ribeiro. Nessa linha, Caio, o adversário, quando vai enfrentar um time com essas características, com essas qualidades expostas ali pelo Lédio, pelo Luiz Carlos e pelo Paulo, o cara já vai com... mesmo sendo o Flamengo, mesmo sendo... Você fala assim, pô, peraí, a gente tem um time, mas os caras não perdem jogo. E essas duas derrotas que o Luiz Carlos citou foram pro Ceará na primeira rodada e pro Atlético Paranaense, as duas em casa. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo fora de casa, acho que chegou ao 15º, se eu não estiver enganado. Invicto fora de casa. 15º jogo no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras faz fora de casa, e o Palmeiras não sabe o que é perder fora de casa, o que eu não me lembro de caso assim. Claro que teve, o Internacional foi campeão invicto em 79, mas num outro tipo de campeonato e tal, mas foi campeão invicto, então não perdeu de ninguém, nem em casa, nem no Beira-Rio. Quando vai enfrentar, o cara vai falando assim, pô, nós precisamos ser mais do que muito bom. Claro que vai. Pela consistência que o Palmeiras tem demonstrado em todos os jogos, não só fora de casa, mas em todas as competições. É o tipo do jogo que você fala, cara, nós vamos enfrentar aqueles caras que quando eles querem se defender é difícil de entrar. E se você der uma brecha no contra-ataque, eles são letais. Eles aproveitam a chance que tem e decidem o jogo. Cada time tem uma característica. Eu acho que o Palmeiras é consistente por conta dessa força defensiva e letal por aproveitar as chances lá na frente. O Flamengo é talentoso. Quando você vai jogar contra o Flamengo, você fala, cara, não vamos ter a bola, nós vamos ter que ter o goleiro fazendo 3, 4 milagres, a gente vai ter que fechar pegar e todos driblar, os a gente tá espaços, quebrado. mas a gente sabe que se marcar um tem mais 4. Essa não é a característica do Palmeiras. O Palmeiras é consistente e letal. E pra mim, o campeonato também já acabou. É só uma questão de saber em que rodada. Nós estamos na 28ª, né? Isso? Terminou hoje a 28ª rodada, né? Falta 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, né? Faltam 10 rodadas, se eu não tiver... Não, terminou a 29ª, né? Terminou hoje a 29ª, então faltam 9 jogos. 9 jogos para acabar. Paulo César, aí ao mesmo tempo, esse time tem o goleiro que vai para a Copa do Mundo. Sim. E não tem mais ninguém na seleção brasileira. São os novos tempos do futebol, PC? Olha, Kleber, são os novos tempos do futebol, porque o fato de não ter nenhum outro jogador, exceto o Everton, na relação que vai disputar a Copa do Mundo, não tem aí uma injustiça, não tem aí um ponto de atenção para que o Tite tenha que rever, ele e a comissão técnica, o seu trabalho. O Everton, merecidamente, será um dos 3 goleiros, os outros 2 serão o Anderson e o Alisson, mas o Rafael Veiga teve um período que se falava muito, se lesionou, muito provavelmente só volta a jogar... Mas não foi, né? Nem quando estava voando. Exatamente. O Dudu, você poderia falar lá atrás, mas eu não vejo nenhuma injustiça, eu vejo apenas uma foto do momento atual do futebol. O futebol concentra jogadores brasileiros de ponta, de primeira prateleira, atuando na Europa. Dizer, então não há nenhuma justiça. Não há nenhuma gritaria contra não ter jogador do Palmeiras, e o Palmeiras também não precisa se queixar de nada, porque poderia... Em absoluto. Agora, como eu estou meio provocativo hoje, eu quero saber de você, um crítico contumaz, de algumas condições. Daqui a pouco nós vamos mostrar trechos da entrevista, para que você possa ter mais argumentos. Nisso tudo que estamos dizendo, qual é a importância, e você tem um conceito que é parecido com o meu, de que o técnico é super importante, hoje é mais importante do que já foi, mas ele não é tudo. E os grandes técnicos dizem isso. Qual é a importância do trabalho que está para completar 2 anos agora do Abel Ferreira? A importância é total. Sem o trabalho dele, o Palmeiras não seria esse time. Não tenho a menor dúvida disso. Palmeiras faz o simples, mas muito bem feito, mas muito... É pragmático, é bem organizado, é uma máquina de jogar o futebol muito simples, mas com uma perfeição, graças ao trabalho do treinador. De tanto tempo de jornalismo, de reportagem, você teve muito tempo cobrindo clubes de futebol. E o Palmeiras foi um deles. O Palmeiras tem uma mudança estrutural óbvia, que já vem de algum tempo, e acho que essa mudança se solidificou, se confirmou
a partir do instante em que o Paulo Nobre assumiu a presidência do Palmeiras. Esquece o campeonato e pensa no torcedor do Palmeiras, que a gente fala que está mal, mas que está super bem acostumado. O que você projeta para esse futuro do Palmeiras? Outro dia eu fiz um podcast, hoje sim, que não precisamos fazer a propaganda, tem uma plataforma de podcast no GE que é muito bom. Você tem um, não tem? Tenho. Mas é sobre beach tênis, é bem de nicho. Não, mas então, assim, tem uma plataforma linda e tem o nosso lá hoje sim, de vez em quando vai lá, dá uma vida. Faz sempre bem ao ego. Mas eu conversei com o Cícero Souza e ele foi muito objetivo e direto, ele que é gerente de futebol do Palmeiras, em dizer todos os processos que o Palmeiras tem para chegar a esse momento. Nesse instante, a gente pode imaginar que aquelas brigas políticas, discussões, corredores, isso nesse instante está quase que zerado no Palmeiras? Acho que sim, Kleber. Eu tive a oportunidade, também sou muito amigo do Cícero, de visitar o CT do Palmeiras nessa nova época. Quando eu era repórter, eu frequentei, quando não tinha CT, o primeiro CT, tudo, é um outro mundo. Parece uma outra realidade. E isso está também acontecendo porque está blindado da questão política. Não tem aquela coisa do conselheiro, do corneteiro que vai lá. O que aconteceu muito na época de glória do São Paulo era assim, as crises não chegavam ao CT de São Paulo. O Caio jogou no São Paulo, ele pode falar sobre isso. Foi quando começaram as crises. Aí depois que o Caio passa a jogar no time principal, os conselheiros vão lá reclamar, pedir a saída do Caio e começam as crises. Desculpa, Caio. Foi irresistível. Eu acho, Kleber, que só um grande cavalo de pau, uma derrapada muito grande. O Palmeiras pode ser que ele passe anos sem ganhar nada, claro, mas ele vai estar disputando sempre. Porque não é o primeiro ano, né? Porque se fosse o primeiro, não é o primeiro. São 7 anos já. São 7 anos. Não, então, desde rapidamente 2015. Assim, em 12 o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil e cai. Em 13 o Palmeiras volta, em 14 quase cai. A partir de 2015, quando teve muita discussão, que eu discordava na época, o Palmeiras mandou 20 embora, contratou 20. Claro, você foi rebaixado, voltou e quase foi rebaixado de novo, aquilo que nós tínhamos não estava resolvendo. Então o Palmeiras mudou. E com todos os outros aspectos, evidentemente, não é aí de 16 foi campeão brasileiro, 18 foi campeão brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou 2 Libertadores e está perto. E só acrescentar de ganhar uma coisa, campeonato. Citando aqui, quem falou não fui eu. Quem falou isso há um bom tempo já, com muita propriedade, foi o Marco. O que mudou também a história do Palmeiras foi o estádio. O estádio. O estádio. A classificação do campeonato, dá uma olhada, ó. Dez pontos nesse instante a vantagem do Palmeiras. E agora é uma vantagem real, né? 10 pontos. Internacional, todo mundo já jogou. O Inter joga com o Flamengo quarta-feira no Maracanã. O Inter joga com o Flamengo. Todos os jogos estão aí, todos os times estão com 29 pontos. E o Palmeiras, nesse instante, faltando 9 jogos, portanto 27 pontos em disputa, o Palmeiras abre uma vantagem de 10 pontos contra o Internacional. 10 pontos contra o Internacional. Dois times não têm 29, né? O São Paulo e o Curitiba. O jogo ficou para dia 20 de outubro, que é jogo dessa rodada, em função da Copa Sul-Americana. O São Paulo e o Curitiba estão com 28 pontos. Mas enfim, ó, Juventude, situação super delicada, Atlético Goianiense. Aí tá uma briga de uma rodada, 2 rodadas, né? O Cuiabá saiu da zona do rebaixamento, acabou voltando depois com a derrota, estava saindo. Ceará, Curitiba, são times apertados. O Bragantino tem uma vantagem de 4 pontos para o Curitiba e de 5 pontos para o Cuiabá, mas ninguém está super folgado. Como não estão folgados São Paulo, Goiás e Santos. E voltando lá para a primeira página, só para completar, o Botafogo ficou com os 37, o Fortaleza com 37, como você viu, tem um monte de time com 37 pontos. E aí daqui para cima, hoje nós temos 8 para Libertadores, certo? Porque ou o Flamengo ou o Corinthians ganha a Copa do Brasil, ou o Flamengo ou o Atlético Paranaense ganha a Libertadores. Como Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense e o Fluminense, Flamengo, o Atlético e o Corinthians estão aqui em cima, estão em sexto, vai abrir obrigatoriamente 2 vagas, seja quem for o campeão, mesmo que o Flamengo ganhar as 2, abrem 2 vagas. E aí tá com o América já abre 5 pontos do Fortaleza. Olha o Fortaleza, hein? Espetacular. Manteve o treinador. 5 pontos atrás do América. Me parece que daí para cima é a briga mais para valer. Mas mesmo para Libertadores da América. O Palmeiras tem 20 pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro.
Isso é Pois é. assustador. O Atlético Mineiro é um caso de É estudo. frustrante. Até É um caso de estudo para a temporada. Mas o Lédio falou em 32ª, o Paulo falou em 32ª, você falou que o Palmeiras já é campeão, mas independentemente da rodada. É crível. Assinariam embaixo? Iriam para o cartório para reconhecimento de firma para dizer que o Palmeiras já é campeão? Sim, Eu Sim. iria- sim. Precisa uma mudança muito difícil acontecer. A regularidade. Tudo indica. Muito complicado. Pelo jeito que o Palmeiras joga, pelo estilo, fosse um time de muita fantasia, que atacasse muito, marcasse muito, mas Sim. é tudo tão Que certinho. tem um detalhe, né? Que vivesse de lances diferentes, Não, esporádicos, e grandes dribles, né? Sobre o trabalho da Abel também, ele transformou ele melhorou vários jogadores. Exatamente. Melhorou. O Com ele Rony, que chega- por exemplo, só para citar o Rony, Pô, que perfeito. era um bom jogador no Atlético, um jogador que jogava na ponta, tal, cortava por meio, se transformou no centroavante utilíssimo, sensacional. Exatamente. O Mike atuando pelo lado direito, porque ele não tem mais o Rafael Veiga, com isso ele trouxe o Gustavo Scarpa um pouco mais para dentro. Abriu o Mike, que originalmente é um lateral, está atuando numa linha mais avançada. E é um time muito seguro. É um time que no meio da semana foi pressionado no primeiro tempo pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro mandou 2 bolas na trave, terminou o jogo com uma vitória e ainda foi prejudicado por erro de arbitragem. Hoje, saiu atrás no placar, começou o jogo muito bem, mas o Botafogo marcou o primeiro gol, teve equilíbrio e terminou a partida com 1 a menos, como já aconteceu em outras situações em que segurou o adversário. Olha aqui, ó. A gente começa a ver alguns lances do jogo. O Botafogo abriu o placar, né? O Um Tiquinho. belíssimo gol, Tiquinho Soares. No primeiro chute, até o gol do Botafogo, o Palmeiras já tinha perdido algumas oportunidades e Olha o lá o Botafogo Rony. não conseguia jogar. Olha o Rony de centroavante aproveitando o cruzamento do Marcos Palmeiras, Moraes. o Palmeiras, sabendo das ausências do Cuesta e do Marçal, explorou muito o lado esquerdo do Botafogo e levou vantagem sobre ele. É um time assim, que tem muito recurso, tem muita Aí é o gol. variação, Tiquinho. esse é o gol. Belíssimo gol. Tiquinho. O Palmeiras já se interessou no Tiquinho, né? Parece, já pensou no Tiquinho, ou foi no Jefinho, um dos dois. Mas o Tiquinho fez um belo gol, belo tapa, fazendo 1 a 0. O Botafogo, que vinha de 4 jogos sem perder, né? Sim. E estava 3 jogos sem tomar gol. Aí na sequência foi pênalti, né? É o movimento, né? Tocou com a mão na bola o Gabriel Pires. O VAR foi rápido. Mas Elogio foi pro VAR. pênalti. Ele carrega a mão não, aberta. o segundo tapa. É. É. No primeiro podia ficar na dúvida, no segundo ele Mão aberta. a mão não resistiu. A mão não resistiu. E aí o Scarpa bateu e fez o gol. Isso que o Bodão falou de melhorar jogador é impressionante. E o Scarpa? Pô. O Scarpa sempre foi bom de bola. Tá Mas na seleção do campeonato de todo mundo aqui, não tá? Pra mim é o melhor que jogador joga do no campeonato. Palmeiras é brincadeira. Não é? Pra mim não só tá na seleção, como é o craque do Brasileirão. Você pode falar do Arrascaeta, Bolão, hein? você pode falar do Pedro, mas esses jogadores passaram a ser decisivos em um determinado momento da competição. O Scarpa Você vem fala de desde o regularidade, começo. né? Sim. Regularidade e o poder de decisão, ele decide todos os jogos. Ou com gol ou com passe pra gol. E eu tô pra te dizer assim, que ele decide, o Dudu decide, o A jogada do Rony Piquerez. decide, o Piquerez entrou no Olha time a com jogada. brilhantismo, olha lá, olha a jogada que ele faz. Ó. E o gol foi do Mike, né? O Mike fechou para fazer o gol. E assim, nessa conversa com o Cícero, ele explica um pouco o processo de contratação, de observação, de trazer os jogadores da base. Aí você vê que o Palmeiras tinha o lateral esquerdo da seleção uruguaia, que foi embora, o Vinha, e veio o outro lateral esquerdo da seleção uruguaia, o Piquerez. Queria pegar um gancho nisso que você acabou de dizer. Ótimo papo, porque o Cícero é muito bom. Esses foram só os lances do primeiro tempo, tá? Então a gente não esqueceu do gol do Dudu ainda. Mas uma das coisas que me chamam mais atenção no Palmeiras e que me dão tranquilidade para dizer que o Palmeiras não vive uma fase boa, mas vai se manter no topo por mais 5 ou 6 anos com esse protagonismo, é olhar para o trabalho que vem sendo feito na base. Se você pega o Sub-20, você pega o Sub-17, o Palmeiras tem 3, 4 jogadores desequilibrantes, 3, 4 caras muito acima da média em todas as categorias. Então tem futuro, tem continuidade o trabalho, mesmo que perca alguns desses jogadores E do sabe time que de cima. tem uma coisa interessante que quando eu fui lá visitar
a convite do Cícero e me chamou muito a atenção no método que eles fazem o trabalho das categorias de base. Antes de começar a temporada, o time sub-17, por exemplo, ele faz vários amistosos contra times sub-20. Ele começa a jogar contra times para exigir mais. O time sub-20, ele faz treinos contra times principais, times de cima, para ter um nível de competitividade maior do que eles normalmente enfrentam. E eles têm um trabalho também para botar os jogadores da base, eles têm a meta deles é, se não me engano, acho que, não sei se ele falou isso com o Kleber no podcast, a meta é ter 10 jogadores da base jogando pelo menos 40 minutos. Eles consideram 40 minutos em campo eles têm como um jogo. E isso tudo porque tem um da base que ainda não jogou, né? Estava no banco, inclusive hoje, que é um adolescente, né? E aí é que tem a coisa interessante. Porque pode ser que até o final do campeonato o Endrick entre no time titular. Mas ele não entra levando aquela carga, nós estamos vendo ele no banco aí, aquela carga de salvador da pátria, né, Caio? Vai entrar e vai jogar. A única coisa que o Abel vai dizer para ele é: entra lá e se diverte. Que é muito diferente de você ter que entrar carregando o fardo de ser a solução para o momento entrar de depois do time já campeão Exato. Aí ele vira atração, né? Agora, vamos falar a verdade. Capaz do Abel Que caneleira bonita que ele tava ali, você viu? Caneleira chique. Capaz do Abel falar, entra lá, mas você vai fazer isso. Eu também acho. Isso que eu ia falar. Não, Aqui sim. eu não quero. Não, sabe o que eu acho? Mas não vai sem entrar pressão. com o peso então. de entrar lá e resolve porque nós estamos no... Não, claro que não. Na semana passada, nós fizemos, olha lá, que bonita, hein? Na semana passada nós tivemos Palmeiras e Atlético Mineiro, não foi? Lá em Belo Horizonte o jogo, e o Palmeiras ganhou o jogo. E aí nós ainda ficamos brincando, tava eu, você e o Richarlison, né? Tem que botar o Endrick, não tem que botar? Foi o segundo jogo que o Endrick foi pro banco. Não, tem que botar. O Caio falou assim, presta atenção, vê se você consegue decifrar esse raciocínio. Eu sou um daqueles que torcem muito para o Endrick entrar no time do Palmeiras. Tô louco de vontade para ver o Endrick jogar. Caio, você botaria o Endrick hoje? Não. Hoje não. Não, mas não é o seu podcast? Hoje sim, hoje não. Hoje não. Então, mas aí, brincadeiras à parte, nós pensamos nessa linha. Aquele jogo era um jogo que ele podia ter entrado, arrebentado, feito 82 gols. Mas era um jogo que não era o conveniente. Jogo duro, o Atlético precisando da vitória. O Atlético vinha lá de 3, 4, 5 jogos sem ganhar em casa, sei lá. Então ele não botou. Hoje, talvez pudesse. Mas eu tenho a impressão que faz tudo parte de um planejamento muito bem feito da hora que entrar. Porque a hora que entrar, ele vai se divertir. Mas ele vai se divertir com responsabilidade. Claro. Ele não vai entrar só para jogar bola. E não vai ser o salvador da pátria, que é outra questão. Não, hoje ninguém é no Palmeiras, né? Não, então... Ninguém precisa ser. Mas é muito comum, às vezes, jovens que saem da base, e não no caso do Palmeiras, que está numa outra prateleira, de entrarem no time de cima, e aí é assim, não, porque tem esse garoto, vai resolver, aí tá entrando para ver se provoca interesse no mercado. Então, Paulo, mas nesse caso... No Palmeiras não, zero. então, mas é que nesse caso, mesmo... Você tem razão, ele não precisa... Ele vai entrar, não é para resolver o time do Palmeiras. Sim. Mas, mesmo assim, o que se espera dele, o que se fala dele, tudo que é criado em torno dele, vai ter esse tipo de análise. Ele jogou... Não, ele não é tão bom. Não, ele é muito bom. Eu acho que ele é bom pra caramba. Mas quando ele entrar, ele tem que entrar tão à vontade, tão por dentro de tudo, para que ele possa render o jogo dele. Porque qualquer jogar... uma coisa é jogar na divisão de base. Exato. Outra coisa é o que pode correr o risco de se ouvir, entendeu? Se ele não fizer uma partida extraordinária. São sentencionistas. Não, porque nós temos uma pressa. Nós temos uma pressa para o cara entrar, depois o cara precisa jogar e se homelar em campo, depois ele já precisa ser convocado para a seleção brasileira e marcar de preferência uns 4 gols na final. Quando eu falo nós, não somos nós do Bem Amigos, mas nós... nós todos. Nós temos uma responsabilidade. Nós que gostamos de futebol. E devemos ter um zelo muito grande na análise desse menino. Esse menino é um craque. Esse menino tem força, ele tem qualidade, ele tem tudo para ser um grande jogador de seleção brasileira. Mas é um jogador em formação. Mas ele ainda tem só 17 anos. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado do momento que a gente vai colocá-lo, e por isso que eu gosto da maneira como está sendo conduzida, porque tem 17 e jogou Taça São Paulo de 20, e jogou pra caramba e foi campeão. Jogou final de campeonato dentro da Neoquímica Arena contra o Corinthians. Gol de título e foi campeão. Então a gente tem que ter cuidado, mas está na hora. Eu acho que
tá chegando o limite e todos nós queremos ver. Agora, não é ele jogar e falar, tá vendo? No time de cima ele não foi tão bem. Putz, ali arrebentou, tá pronto. Calma. Cada um reage de uma maneira, é um nível de exigência, um nível de confronto maior, fisicamente é um outro jogo. Se o torcedor palmeirense tiver, como eu tenho certeza que vai ter, paciência, claro, e nós analistas tivermos esse mesmo cuidado, esse menino é muito diferente. Não tem do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. Eu lembrei, estava lembrando do Oswaldo de Oliveira. Gabriel, bota o Gabriel! Vai, ficou bravo, mas assim, a hora que o Gabriel Jesus entrou, ajudou o Palmeiras a ser campeão. E hoje parece que faz um golzinho ou outro por aí. Chama atenção e com as informações do Noriega, há uma gestão muito boa além do Abel. Porque não é só do Abel. Você vê o trabalho na base do Palmeiras. Exato. O Palmeiras não tinha tradição de trabalhar bem na base. Décadas e décadas, o Palmeiras pegava jogador pronto. Há uma gestão muito bem feita, desconheço os nomes, mas que você vê claramente, muito além do Abel. Putz, ele falou, João Paulo, que é o coordenador. Cara responsável pela reconstrução da base do Palmeiras. O que o Cícero Souza falou, assim, em linhas gerais, né, que tem o Anderson Barros, que é o diretor de futebol, a direção lá, o Palmeiras não tem hoje um diretor estatutário. Não, um diretor estatutário, né? Não tem um profissional remunerado. De futebol. Sim, o Anderson Barros é o diretor de futebol, remunerado. Ele é o gerente de futebol, remunerado. E está no Palmeiras desde 2015. Aí eles veio com o Alexandre Matos. Foram buscar esse João Paulo, que é o coordenador da base. Então eles vão treinar junto com os profissionais. Toda vez alguém vai ver. E aí foi exatamente essa questão. Como é que foi que o Palmeiras decidiu? Não é assim, vamos esperar acontecer. Observa-se e faz acontecer. O segundo tempo do jogo... É João Paulo Sampaio, só pra gente falar o nome. João Paulo Sampaio. O segundo tempo do jogo foi assim, estava 2-1 pro Palmeiras, como você viu, agora o Mike faz... Então o Tiquinho fez 1-0 pro Botafogo, o Palmeiras virou com um gol de pênalti do Gustavo Scarpa e outro do Mike, e foi ao ataque. E aí fez o terceiro gol, cruzamento do Rony, e a bola, o Danilo estava na área e o Dudu fez o gol 3-1. 3-1 para o time do Palmeiras. O Botafogo... Fala um pouquinho do Botafogo para mim, Paulo. O Botafogo chegou a preocupar o torcedor, aí o Botafogo engatou em 4 bons jogos, hoje perdeu um jogo, que é assim, ninguém gosta de perder. É o Vanderlan que faz essa jogada? É o Vanderlan. Mas é aquele jogo... Vanderlan e o Navarro, né? É aquele jogo perdível. Desse time. Olha aqui, ó, o Palmeiras, só para você ter uma ideia aqui, ó, o Palmeiras joga a próxima rodada contra o Coritiba, depois em casa, depois o Palmeiras pega o Atlético Goianiense fora de casa, depois o Palmeiras joga clássico com o São Paulo, aí na 33ª rodada o Palmeiras joga contra o Avaí em casa, na 34ª rodada o Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense fora, um dos dois únicos que venceram o Palmeiras. Na 35ª, o Palmeiras joga em casa contra o Fortaleza, tá ali, ó. E aí na 36ª, antepenúltima, o Palmeiras vai a Cuiabá pegar o Cuiabá. Na 37ª, o Palmeiras recebe o América. E na última rodada do campeonato, o Palmeiras vai a Porto Alegre pegar o Internacional. Mas olha só, esse jogo contra o Furacão no dia 25 de outubro. Muito provavelmente o Furacão não vai jogar com ele, porque 4 dias depois tem final da Libertadores. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, na sua entrevista coletiva lá no estádio Newton Santos, a gente pegou um trecho para mostrar para você o resumo do Abel para mais uma vitória do Palmeiras. O que eu senti foi o contrário, nós entramos muito bem no jogo e foi o Jefinho que começou a fazer uma marcação apertada no Rocha para nos deixar criar como estávamos a criar no lado direito e no lado esquerdo. Como um dos melhores treinadores do mundo disse, o Guardiola diz que o que faz realmente a diferença é ter jogadores com qualidade. Ele disse isso, acho que ainda na última entrevista, quando lhe fizeram uma pergunta. Portanto, é igual, se o nosso adversário, neste caso o Luís, fez uma reformulação no seu plantel e trouxe qualidade, é normal que a equipa tenha um upgrade nessa qualidade, mas... Muito bom jogo da nossa parte, entramos muito fortes, podemos ter feito golo, sofremos na primeira remate que o nosso adversário faz, posso estar enganado. A nossa equipa mandou, como disse, uma mentalidade forte, uma equipa equilibrada, com processos muito bem definidos
e muito forte no ataque. Uma equipa com os processos e muito equilibrada em todos os momentos, quer na bola parada, quer nas transições, quer na forma de atacar, e até ao 3-1, pena a forma como chegámos ao 3-1, muito bem. O jogo podia entrar noutros registros, mas com a expulsão do Zé ficou um bocadinho mais difícil, e nós, os jogadores, eles sabem, eles neste momento já não precisam de treinador. É por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Em relação ao Mike, eu já vos disse desde que eu cheguei aqui que eu gosto de ter jogadores no elenco que façam mais do que uma posição, e todos os jogadores, quando entram, eles não fazem nada no jogo que não tenham feito no treino. E se o Mike está a jogar naquela posição, é que, na opinião da equipe técnica e na opinião do seu treinador, é o que está neste momento na sua melhor forma. É isso que eu faço. Eu olho para os momentos de cada jogador, porque os jogadores e as equipas têm momentos ao longo da época, e eu não tenho problema nenhum em meter qualquer jogador em qualquer função, e o Mike só faz aquilo que treina e emprestou-nos. Grande jogo que fez, podia ter feito o segundo golo. Faz uma boa dupla com o Mike, com o Rocha, nos equilibra o corredor direito, quer atacar, quer a defender, e como te disse, até à expulsão nós fizemos 3, mas criamos para fazer mais depois da expulsão. Os jogadores já sabem aquilo que têm que fazer, como te disse. Nós não fazemos nada no jogo que não tínhamos treinado, e como o teu colega disse, como já aconteceu várias vezes, e bem, okay? Porque o que é para ser. Se foram expulsos de forma, ou porque chegou atrasado no jogador e deu uma entrada por trás, leva vermelho. Se há um pisão, é penalti, não é? As coisas, nós não queremos só que as coisas sejam corretas, e portanto as expulsões foram corretas, e nós entendemos que quando temos menos um jogador temos que fazer outras coisas, e os jogadores têm sido brilhantes nisso, e quero lhes agradecer a eles, porque quanto mais tempo passa, eles fazem de mim melhor treinador. É isso aí, galera palestrina. O Verdão venceu mais uma partida e está firme na liderança do Brasileirão. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!